Questão espetacular. Duas funções, ft e gt, fornecem o número de ratos e o número de habitantes de uma certa cidade em função do tempo, em anos, respectivamente no período de 0 a 5 anos. Suponha que no instante inicial t igual a 0, existiam nessa cidade 100 mil ratos e 70 mil pessoas, 70 mil habitantes. Que o número de ratos dobra a cada ano e que a população humana cresce 2 mil habitantes por ano. Ei, olha para mim, de novo. Multiplicou, exponencial, somou, primeiro grau. Então, ó, preste atenção. Duplicou, multiplicou, poderia ser divisão, exponencial. Somou, poderia ser subtração, função do primeiro grau. Perfeito? Então vamos lá comigo? As expressões matemáticas das funções ft e gt, ou seja, ele quer que você expresse a função que representa o número de ratos e depois o número de habitantes. E o número de ratos se haverá por habitante após 5 anos. Então, ó, uma questão maravilhosa. Então vamos comigo. Qual é a expressão que vai me dar o número de ratos em função do tempo? Então vamos comigo. Como o número de ratos é obtido através de uma multiplicação por uma constante, que nesse caso é 2, dobrou. Aí, como eu disse a vocês, poderia ser uma divisão. O modelo matemático adequado é a função exponencial. Então, ó, vamos comprovar que é uma função exponencial? Lembrando, função exponencial, letra no expoente. Meu irmão, tu tá ligado? Letra no expoente exponencial. Então vamos comigo. Seja 100 mil o número inicial de ratos, o valor final e ter o tempo decorrido. Então vamos começar a montar a função. No tempo 0, quantos ratos tem? 100 mil. No tempo 1, eu vou ter 100 mil vezes 2. Observe, porque dobra a cada ano. Então, se eu tinha 100 mil inicialmente, com um ano fica 100 mil vezes 2. Com 2 anos, 100 mil vezes 2 vezes 2. Com 3 anos, 100 mil vezes 2 vezes 2 vezes 2. Observe o detalhe muito importante. Com um ano, 100 mil vezes 2. Com 2 anos, 100 mil vezes 2 vezes 2. Faça a conexão, ó. Tá vendo esse 2 aqui, ó? T igual a 2. Aqui, ó. T igual a 2. Nós temos aqui 2 no expoente. Então, ó, de novo. Para T igual a 2, 2 no expoente. Depois, para T igual a 3, 100 mil vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ficou 2 ao quadrado, que era o anterior, vezes 2. 2 no cubo. Então, o que é que você está percebendo? O valor de T que eu coloco aí vem para o expoente. Show! 100 mil vezes 2, um ano. 2 anos, 100 mil vezes 2 vezes 2 fica 100 mil vezes 2 ao quadrado. 3 anos, 100 mil vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo. Percebeu o detalhe? Muito importante. Então fica 100 mil vezes 2 elevado a t. Então exponencial, tempo no expoente. Então o número de ratos segue uma função exponencial. E aquele detalhe muito importante na nossa revisão teórica. 100 mil é o valor inicial e 2 significa dizer que está duplicando. Legal, né? E o que é que vai acontecer com o número de habitantes? Aí o número de habitantes, gente, ele não vai multiplicar, ele vai somar. Então vai dar uma função do primeiro grau. Olha só. Como o número de habitantes é obtido através de uma soma por uma constante, nesse caso 2000, e a gente já comentou que poderia ser uma subtração, o modelo matemático adequado é a função do primeiro grau. Vamos comprovar. Seja 70 mil o número inicial de habitantes. E GT, o valor final, sendo T o tempo decorrido. Então vamos lá no tempo 0. Qual é a população? Muito bem, 70 mil. No tempo 1, vai aumentar 2 mil, fica 70 mil mais 2 mil. No tempo 2, 70 mil mais 2 mil mais 2 mil. No tempo 3, 70 mil mais 2 mil mais 2 mil mais 2 mil. Observe que está somando, hein? Então de novo, ó. No tempo 1, 2 mil. No tempo 2, 2 mil mais 2 mil, 2 mil vezes 2. No tempo 3, 2 mil mais 2 mil mais 2 mil, 2 mil vezes 3. Então o que é que você observa? O tempo define o número que vai multiplicar o 2 mil. Então de novo, tempo 1, 2 mil vezes 1. Tempo 2, 2 mil vezes 2. Porque 2 mil duas vezes. Tempo 3, 2 mil vezes 3, 2 mil vezes 3. Então no tempo T, parabéns. 70 mil mais 2 mil vezes n. Ó, mais uma vez, eu quero que você perceba o que é que o Enem quer de você. O Enem quer que você entenda a característica de cada função. Na exponencial, dobra, ou triplica, ou fica a metade, ou a terça parte, multiplicação ou divisão. Na função do primeiro grau, soma ou subtrai. Então, quando uma função tem a característica de multiplicar ou dividir, ela é exponencial. Quando uma função tem a característica de estar somando ou subtraindo, ela é do primeiro grau.
Se for exponencial, curva. Se for do primeiro grau, reta. Então vamos observar o que vai acontecer na sequência. Já sei que o número de ratos segue uma função exponencial, porque tem uma letra no expoente, e já sei que o número de habitantes segue uma função do primeiro grau, porque ficou o n aqui multiplicando 2000. Muito bem. Para t igual a 5 anos, que é o que ele pede na letra B, ele quer saber o número de ratos por habitantes após 5 anos. Ora, se você já tem a função, gente, é só substituir o t por 5. Então fica 100.000 vezes 2 à quinta. Só lembrando que 2 à quinta é 32. Então se você pega 100.000 vezes 32, eu vou ter 3.200.000 ratos. Já imaginou, gente? 3.200.000 ratos? E os habitantes é só substituir o n por 5 após 5 anos. Então se eu substituir 2.000 vezes 5, né, gt, esse n aqui é como se fosse o t, função do tempo. Eu teria 70.000 mais 10.000, 80.000. Então, enquanto eu tenho 3.200.000 ratos, eu vou ter 80.000 habitantes. Então, se eu dividir, ó, número de ratos, que é quanto? 3.200.000, pelo número de habitantes, que é 80.000, eu vou encontrar aí 40. Então, a conclusão que eu chego é que eu tenho 40 ratos por habitante. Quer dar uma olhada como é que fica o gráfico disso aí? Vamos lá, ó. Enquanto a quantidade é milhares, vamos observar, ó. O número de habitantes era 70. Observe, 70, o número de habitantes era 70. Após 5 anos, fica quanto? 80. Não é verdade? Porque é 70.000 mais 10.000. E o número de ratos, que era 100, após 5 anos, fica 3.200, ou seja, 3.200.000, que está em milhares. Então, observe, enquanto os habitantes crescem segundo a reta, que é a função do primeiro grau, os ratos crescem segundo a curva, porque é a função que exponencial. Belíssima questão, não é verdade?